Então vamos lá. Para começar, o tamanho, né, de arquivo que a gente vai fazer. Basicamente assim, é a mesma coisa que o Illustrator, né, o tamanho de página, etc. Quando vocês forem criar um arquivo aqui no Photoshop, Command N, tá, ou Ctrl N no PC, vai abrir essa telinha de novo aqui, vocês vão digitar o nome lá, sei lá, croquis, ou trabalho, pintura digital, ilustração, etc. Bota o nome que você quiser lá. E aqui, assim, ó, dentro dessa janela, a gente tem aqui, ó, Document Type. Tá? Geralmente ele vai estar do último formato que foi utilizado, ele grava as configurações. E aqui, ó, tem Clipboard, Default Photoshop Size, US Paper, International Paper, Photo. Então ele tem vários padrões diferentes e a gente vai usar o International Paper, é onde a gente encontra os papéis do padrão comum que a gente tem aqui no Brasil, tá? Que é tamanho A4, A3, A5, etc. Então, quando vocês quiserem fazer alguma coisa que vocês já sabem que, né, o tamanho vai ser especificamente um desses, é só selecionar lá International Paper, Size, coloca qualquer um deles, tá? Para esse exercício pode ser o A4 mesmo, não tem problema. Aí ele já vai jogar aqui o tamanho dele em milímetros, né, 210 por 297. Vocês podem mudar aqui do lado para centímetros, se for mais fácil, ou para pixels mesmo. Mas isso é só para você, né, só uma coisa de visualização, né? E aqui a resolução é basicamente a qualidade da imagem de vocês. Não precisa deixar em 300 dpi, pixels per inch, porque ele vai acabar gerando um arquivo muito pesado para um exercício que é só de prática. Então, vocês podem deixar na metade, uns 150 dpi tá bom, que já é um padrão que dá para ser usado para, sei lá, web, até para algumas impressões dá para usar 150 dpi. 72 dpi é o que a gente usa geralmente para imagens só que vão ser só digital, só para internet, por exemplo. Mas, né, não fica uma qualidade tão boa. Geralmente é legal usar de 150 para cima para dar um resultado legal. Até porque depois, se você quiser reduzir ou aumentar elas, você tem um pouco de liberdade a mais, tá? O resto não precisamos mexer muito, tá? Só aqui o Color Mode, que vai depender se vocês vão querer imprimir esse trabalho ou não, né? Se for fazer um trabalho profissional para alguma empresa, vai sair numa revista, qualquer coisa assim, ou um outdoor, sempre é bom deixar em CMYK, que geralmente CMYK é a cor física, pigmento, né? Não é a cor digital. RGB é a cor digital mesmo. E a gente não consegue chegar nas mesmas cores, nesses modos diferentes, tá? Então, às vezes, se você cria um arquivo em RGB e vai mandar imprimir, depois o cliente vai falar, puta, ficou tudo diferente as cores do que eu tinha visto. É porque o Color Mode estava diferente, tá? Geralmente, a gente melhor é começar direto no Color Mode que você vai usar no final das contas. Tá? E os bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, basicamente também é a informação de cor ali, que aqui a gente também não vai precisar usar, nem vale a pena a gente entrar nesses detalhes, que já é um pouco mais aprofundado. Daí. Tá? Então podem usar o tamanho A4 normal, só dar um OK e ele vai criar um arquivo em branco aqui, né, com o nosso documento ali aberto já. Tá? E assim, ele sempre vai gerar o background travado. Tá? Se a gente olhar na aba de Layers aqui na direita, ele vai criar o fundo como um papel branco e ele está com esse cadeadinho ali do lado. Tá? Isso é basicamente porque a gente não consegue cortar essa imagem, tal, etc. Né? Se a gente criar uma layer nova, tá? Para você criar uma nova layer, que a gente vai usar muito layers, tá? Para fazer traço separado de preenchimento, às vezes a sombra pode ficar separada, a luz pode ficar separado, o background vai ficar separado de tudo também. Então, Command N ou Ctrl N no PC para criar uma nova layer. E sempre é bom vocês nomearem ela para não se perderem, porque às vezes você acaba tendo tanta layer que acaba não conseguindo se encontrar depois. Então, por exemplo, vou ter uma layer só para o contorno, coloca lá contorno, dá um OK. Aí ele vai gerar uma layer transparente, tá? A gente vê ali que ela fica com um ícone meio xadrezinho, né? Quer dizer que ela não tem preenchimento nenhum, né? Ela só tem o canal de alfa, que a gente chama, que é a transparência, por enquanto, né? Porque eu não preenchi ainda, né? Então, a partir do momento que eu vou preenchendo ela aqui, ele vai atualizando lá no íconezinho da layer, tá? E a gente não consegue puxar ali para baixo, por exemplo,
do nosso background, porque o background está travado. Se vocês quiserem depois, né, mexer em alguma coisa disso, para destravar o background é só dar 2 cliques nele. Tá? Daí ele vai transformar o background numa nova layer também. E você pode renomear ela de volta. Posso até deixar aqui como background mesmo. Vou dar um OK. Só que daí ele tira o cadeadinho. Eu posso jogar lá para cima, eu posso jogar lá para baixo, como eu quiser. Tá? Beleza. Então, até aí tranquilo. Command N para criar layers. Né, bem básico. E eu vou aqui, eu já tinha copiado uma imagem, tá, da internet, que eu só vou usar de referência. Vocês aqui no caso vão pegar um croquis de vocês, ou se vocês quiserem fazer alguma coisa nova também, pode ficar à vontade, não precisa ser uma coisa que vocês já fizeram. Pode pegar uma imagem também, tá? Só que se vocês forem pegar uma imagem na internet, de volta eu quero que vocês façam aquele esquema que eu já comentei nos outros trabalhos. Tente não fazer o desenho por cima da ilustração, da foto. Tentem olhar a imagem e desenhar mesmo com ela de lado aqui, né, tendo ela só de referência, porque assim vocês conseguem desenvolver melhor o traço de vocês, um estilo, né, ele fica com um pouco mais de personalidade do que se você simplesmente desenhar por cima ali direto, tá? Então eu só basicamente salvei uma imagem, copiei ela direto do Google e dei um Ctrl V aqui e ele joga já a imagem dentro da minha layer que estava selecionada, que no caso era a minha layer de contorno ali. Tá? Eu não quero que ela fique dentro da minha layer de contorno, então eu só vou selecionar ela aqui com a ferramenta de seleção quadrada, tá? Que fica aqui do lado, e que é, né, basicamente o atalho é a letra M ali. Só selecionei ali, tá, toda a parte que eu quero recortar e quero jogar isso numa outra layer. Tá? Porque eu não quero que ela fique na mesma layer do meu contorno, do meu traço. E isso é uma coisa que a gente vai usar bastante também, porque às vezes você acaba tendo que separar uma coisa, ou você pegou uma imagem, você quer fazer um trabalho de recorte, colagem, você pegou uma foto lá da internet, quer separar a modelo do fundo, né? Daí você faz uma seleção, depois você terminou a seleção, você dá um Command J, tá? Command Shift J. Que aí ele vai recortar isso e vai jogar numa nova layer, tá? Então eu tenho aqui agora 3 layers. Uma eu só vou selecionar ali o nome dela e colocar aqui referência. E aí embaixo eu tenho a minha de contorno, tá? Então Ctrl Shift J ou Command J para fazer o recorte da seleção que vocês fizeram lá, tá? E a seleção pode ser com o quadrado, pode ser com a ferramenta de laço. Até para exemplificar um pouco mais específico, por exemplo, peguei lá, vou fazer uma montagem, uma colagem, quero pegar só o rosto desse carinha aqui. Peguei a ferramenta de laço, faço lá o contorninho, tá? E aí, obviamente, você tem que estar com a layer dele selecionada, Command Shift J, ele joga o rosto numa outra layer, tá vendo? Agora eu tenho esse rosto isolado. Se vocês quiserem só, sem recortar mesmo, só quer copiar e colar isso numa outra layer, aí é Command J, tá? Que daí ele mantém a minha layer de baixo com a cabeça e a outra layer separada lá. Só lembra de falar do Command ou Ctrl. Isso aí. Command no Mac, né? E Ctrl no PC, sempre lembrem disso. Tá, então só mais um recursozinho que às vezes pode ser útil. Deixa eu apagar essas layers aqui, eu não consigo ver. Aí foi. Tá, para apagar uma layer é só clicar e arrastar pro ícone do lixinho aqui, ou da delete, né, no teclado mesmo. Tá, então estamos lá com o meu background, meu contorno. E agora vamos começar a dar uma brincada um pouco com os brushes e experimentar um pouco essa questão de opacidade, flow e etc. Tá? Por padrão, né, geralmente aqui nos brushes do Photoshop, às vezes vocês vão estar com esse tipo de visualização. Tá? Geralmente, sei lá, com esses thumbnailzinhos que mostram um pouco do formato só do teu brush. Mas ele não mostra o tipo de traço que ele gera, né? Então, às vezes, a gente não consegue saber de cara o resultado que cada brush vai ter.
Então a gente pode mudar isso. É só vir aqui, ó, você está na aba de seleção dos brushes, clica aqui nessa engrenagemzinha que tem em cima e só mudar aqui para, em vez de Small Thumbnail, eu geralmente prefiro trabalhar com Stroke Thumbnail, tá? Porque daí ele vai mostrar realmente o formato do traço de cada brush, então fica mais fácil da gente identificar os brushes e saber qual que vai ser o resultado final deles, né? Então, o que eu vou querer que vocês experimentem é justamente isso, tá? Quando vocês forem fazer as outras opções, vocês vão fazer lá 3 croquis, 3 desenhos do mesmo croquis, mas daí eu quero que o contorno seja mais estilizado, mais rabiscado, outro mais duro, outro mais suave, e aí isso vocês vão fazer selecionando esses brushes diferentes, né? E até vocês vão ter que desenhar de volta ele, né? 2, 3 vezes, e isso já vai gerar um resultado diferente também, sem contar que é um exercício bom para praticar o desenho em si já, né? Então assim, eu estou com o meu brush básico selecionado, tá? Do Photoshop, que é o padrãozinho, e com a tablet ele vai permitir a gente ter essa variação de traço, né, de espessura, de acordo com a força que eu aplicar da minha caneta sobre a superfície da tablet aqui, tá? E um detalhe, ó, vocês percebem que o flow até está embaixo aqui, vou deixar o flow em 100% para vocês verem uma coisa. Vocês estão vendo que quando eu faço esse traço, então, ele fica com essas bolinhas, parece, né? Ele não fica um traço limpo e duro e reto, que nem fica no Illustrator, por exemplo, quando a gente desenha, né? Que é uma coisa mais vetorial. E isso é porque o brush no Photoshop, ele tem uma configuração que ele basicamente, esse é baseado numa esfera, certo? Se a gente for selecionar ele aqui, ó, aí o íconezinho dele é uma bolinha. E ele tem aqui nas configurações, se a gente abrir essa pastinha que tem os brushes aqui do lado da seleção do brush na direita, ele tem aqui na primeira seleção já do Brush Tip Shape, lá embaixo tem essa aba chamada Spacing. Isso aqui basicamente vai configurar a distância entre cada bolinha que ele vai jogar quando a gente fizer nosso traço. Então, ó, ele está por padrão em 25%. Tá? No Photoshop, sempre que vocês instalarem o Photoshop, ele vai abrir esse brush com 25%. E a gente pode modificar isso. Ó, se eu quiser uma coisa mais pontilhada, mais separada, eu posso aumentar esse espaçamento. E ó, quando eu fizer meu traço, ele vai dar uma distância, né, vai ficar com essa coisa mais pontilhadinho. Mas eu quero uma coisa menos pontilhada, porque eu quero ter um traço mais definido, mais concreto. Então eu jogo meu spacing lá para 0%. Tá? 1% no caso, não fica em 0, né? Porque 0 não existe. Só deixa eu iniciar uma nova layer aqui, porque essa aqui já está muito... Tá, então agora, quando eu faço meu traço, ele não fica com aquelas bolinhas aparentes, tá? A gente consegue ter um traço um pouco mais limpo. Ele não vai ficar ainda tão limpo quanto o traço do Illustrator, porque o Illustrator é um software que faz desenho vetorial, né? Ele não usa pixels como o Photoshop usa. Então, se a gente aproximar bastante aqui no zoom, a gente vê que a borda dele vai ficar meio quadriculadinha ainda, meio serrilhada. Isso não tem muito o que fazer, porque é um software baseado em pixels, não é vetor. Tá? Então, se vocês quiserem um dia fazer um trabalho que tenha um contorno mais limpo ainda, o ideal é vocês fazerem no Illustrator o contorno, depois você joga aqui para o Photoshop e trabalha só o preenchimento lá, a pintura por baixo ou por cima, tanto faz. Tá? Então, essa é a primeira questão de brush. Depois disso, se a gente vai trabalhar isso daí, aqui eu estou usando a opacidade e o flow em 100%, porque isso vai dar para a gente um trabalho com contorno, bem duro e bem preenchido.
Tá? Mas às vezes a gente, assim, depende do qual resultado que vocês querem chegar no trabalho de vocês, né? Se a ilustração vai ter contorno ou não vai, se ela vai ser só uma pintura, só preenchimento, ou se vai ter contorno mais fino externo e contorno mais fino interno. Aí vocês basicamente configuram isso no tamanho do brush, vocês podem configurar pela abre-chave e fecha-chave, né? Maior ou menor, né? Para aumentar e diminuir o tamanho do brush, para não ter que ficar indo lá em cima e aumentar na mão. Tá? Então é só abre e fecha a chave ou colchete para aumentar o tamanho dele. Tá? Aí a opacidade, aqui em cima a gente tem ó, 100% de opacity e 100% de flow. São duas coisas diferentes e vão nos permitir resultados diferentes. E quando a gente vai fazer o contorno mesmo, assim, limpo, se quiser fazer um traço limpo, a gente raramente vai usar a opacidade, porque se eu começar a fazer um traço com opacidade, ele não vai ficar preto puro, ele vai ficar meio transparente, né? E então a gente acaba usando mais isso na hora de fazer a pintura mesmo, que a gente consegue misturar mais os tons, misturar as cores e explorar um pouco mais as texturas disso, né? Quando a gente passa um traço por cima do outro. E eu uso bastante a opacidade para fazer o esboço. Tá? Porque nem sempre a gente vai pegar e vai traçar já o negócio pronto, puro, e chegar numa linha já concreta de cara, de primeira. Então, o processo de ilustração mesmo, de pintura digital, qualquer coisa assim, de desenho em geral, tem que ter um esboço antes, né? Não acho legal a gente chegar e olhar aqui, por exemplo, essa foto de referência, eu vou usar essa do canto aqui só, deixa eu isolar ela. Vou criar só uma máscara aqui. Porque... Opa, li errado. Ô, maldição. Vou deixar ela no cantinho, um pouco maior. Ctrl T ou Command T para habilitar a edição da imagem. E... Então, não vou tentar pegar aqui esse desenho e já vir com 100% de opacidade e tentar fazer já certinho tal, o contorno dele, porque a gente acaba travando e deixando mais duro o desenho. Tá? Então, eu uso a opacidade bastante para fazer um esboço de leve, que não fique tão preto. E depois a gente cria uma nova layer por cima e define mais os traços que você realmente quer que fiquem aparentes, estiliza um pouco o traço. Sem contar que quando a gente deixa a mão mais solta na hora de fazer o esboço, ele também gera um pouco mais de personalidade para o estilo do desenho e tudo mais, porque às vezes a gente acaba encontrando linhas no meio desses rabiscos que podem ficar mais interessantes que os outros. Tá? Então eu geralmente vou pegar aqui a opacidade e vou jogar lá uns 50%, por exemplo, para vocês mudarem a opacidade pelo teclado, né? Tem os atalhos, os números do teclado vão sempre representar o número da opacidade de 10 em 10. Né? Então 1 é 10%, 2, 20%, 30%, etc. Se vocês quiserem fazer um número quebrado, é só apertar, né, os dois números que você quer em sequência rapidamente, tipo 46%, 4 e 6 ele vai para 46, sei lá, 57, 89... Tá? É só apertar os dois ali e ele vai mudando direto lá, sem você precisar ir com o teclado lá, com o mouse até lá em cima. E essa coisa de opacidade é muito de sensibilidade de cada um de nós. Né? Vocês vão ter que encontrar o que é ideal para o peso da mão de vocês, para o estilo de vocês, etc. Eu geralmente começo trabalhando com uma opacidade baixa, assim, uns 30%. Tá vendo que ele fica meio cinzinha. E se eu for passando ele por cima, ele vai escurecendo à medida que ele vai sobrepondo um traço ao outro. Né? E além de eu jogar uma opacidade baixa, eu também gosto de habilitar aqui esse botãozinho que tem do lado da porcentagem de opacidade, que parece uma bolinha com uma caneta dentro. Isso daqui vai habilitar então o controle de opacidade na pressão da minha caneta. Então, se eu habilitar ele e jogar minha opacidade lá em 100%, mesmo que eu passe o traço aqui, ó, vejo que ele não fica aquele preto opaco como eu estava fazendo antes. Para eu conseguir o preto opaco, eu tenho que fazer muita força na minha
né, na pressão da minha tablet, e se eu aliviar, eu consigo fazer um mais leve, né, uma opacidade mais baixa só de acordo com a minha pressão da tablet. Então isso vai ajudar a gente bastante a fazer luz e sombra, porque a gente consegue fazer um degradê mais fácil, sem precisar ficar alterando a opacidade lá na porcentagem, né, no teclado e etc. Tá, então, mais uma coisinha. E isso daí também dá para ligar lá para o flow também, que é o distanciamento, ali basicamente do traço também. Se ligar os dois juntos, ele vai dar um resultado mais interessante ainda para a gente. Claro que também, dependendo do que vocês querem fazer. Então vamos lá, parte de esboço. Se a gente for, eu vou pegar esse carinha aqui que eu selecionei e vou começar a rabiscar, na verdade, tá? Eu estou habilitado então esse controle de opacidade no meu brush, na minha pressão da caneta, e vou jogar uma opacidade baixa ali de uns 50% e um flow de 50% também. Tá? Qual que acontece? Lembra que eu acabei de falar que a numeração ali no teclado vai me dar o controle de opacidade, certo? Mas eu quero mexer no flow, não quero mexer na opacidade. Então, se eu apertar 5, ele vai mexer só na opacidade. Se eu quiser mexer no flow, é só apertar com o Shift. Tá? Shift 7, ele vai mexer no flow. Então, são essas duas variações ali que a gente pode ter. E aí eu vou começar a traçar isso bem tipo de boa, né? Para fazer uma estilização ali, começar a rabiscar. Tá? Sem me preocupar tanto ali agora com deixar o meu desenho muito perfeitinho já de começo. Tá? Isso é uma coisa muito importante no desenho, sempre. A gente deixar mais solto o traço. Até porque a gente consegue estilizar ele melhor, interpretar ele de alguma maneira diferente, né? Às vezes vocês podem brincar um pouco mais com a forma lá, etc. E ó, aqui agora eu não estou fazendo nada de demais, não é nada de grande segredo, eu só estou traçando mesmo. Eu só estou gerando um contorno bem rabiscado, bem solto, esboção mesmo, pensando aqui nas formas básicas, como é que pode ficar interessante, podemos simplificar bem aqui a mão dele e tal, a outra mão dele está pequenininha lá. E pensando na estrutura, tá? Até na forma ali, essa forma da foto até está interessante, né? Tá legal o traço dele, mas veja que eu já mudei um pouco. Aqui a jaqueta dele estava retona aqui, fazendo essa curvatura que encaixa com a perna. Eu aqui já preferi puxar ela um pouco para frente e fazer esse ângulo aqui em cima na cintura dele, por causa da forma mesmo. Eu acho que fica mais interessante do que uma forma inteira lá, porque a gente gera um pouco mais de um ângulo a mais aqui, a gente consegue mais planos para trabalhar que possam ficar mais interessantes, tá? Então, sempre que vocês estiverem fazendo croquis, tanto no computador quanto no papel, né, o interessante é isso, de vocês não precisam necessariamente copiar coisa idêntico e querer fazer igual. Isso nem é muito bom, né, porque a gente acaba não aprendendo muito. A gente vai aprendendo, experimentando mesmo essas formas e esses estilos, combinar ângulos retos com curvas, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma linha reta, então talvez, será que não fosse interessante que essa linha aqui fosse mais curva, né? Talvez aqui, para fazer um contraste e tal. E aí, ó, eu estou rabiscando por cima ainda, tudo na mesma layer, só um esboção. Tá? Depois a gente cria uma outra layer, se a gente quiser um traço mais definido, e a gente vai traçar de volta. Isso daqui é só um estudo, basicamente. Tá? Daí vamos jogar lá um óculos dele lá e tal. E bem solto, tá? Só definindo algumas coisas ali. Não precisa nos preocupar tanto em fazer uma coisa realista, que não desenha muito bem, pode estilizar mais. Isso daí tudo
traço é coisa de cada um de nós, né? Eu não vou exigir que vocês façam uma coisa hiperrealista se vocês nem gostam de fazer uma coisa dessas, né? Vocês têm que ver o que realmente combina mais com o traço de vocês. Isso é uma coisa que vocês vão descobrindo com o tempo, tá? E eu vario muito o tamanho do brush também, sempre, no meio, para ir fazendo os traços, né? Tá, então, ó, aqui... A perninha dele eu vou separar um pouco mais para... Sei lá, porque eu acho que na minha cabeça vai ficar mais interessante a silhueta dele com a perna mais aberta. Até porque, assim, foto a gente não tem liberdade para criar, né, exatamente a pose que a gente quer. Na ilustração a gente tem um pouco mais de liberdade. Então a gente pode interpretar ela como a gente achar que possa ficar mais interessante para o teu trabalho ali, né? Aí eu só peguei a borrachinha para corrigir algumas coisas. E beleza, agora fiz já uma silhueta, vamos supor que eu gostei desse resultado aqui. E agora vou querer realmente transformar isso num desenho e colocar um contorno. Vou deixar a jaquetinha mais aberta lá para dar um pouco mais de movimento, volume. Isso aqui já é coisa de interpretação minha, né? Isso que vocês precisam se acostumar a fazer também. Eu achei que ficou mais legal com a jaquetinha aberta lá do outro lado do que fechada. Tá, então, fiz aqui meu esboço. Vou só dar uma... selecionar ele aqui. Travou tudo. Peraí. Com Ctrl T ou Command T, eu só vou posicionar ele mais na minha tela aqui no centro, pensando agora já tipo numa composição, alguma coisa assim. Tá, vou dar um Enter para terminar ela, a minha transformação. E agora eu posso pegar aqui no meu Opacity, por exemplo, porque ele está com muito rabisco, né? Tá muito sujo ali. E eu só vou jogar o meu Opacity para baixo, tá? Para dar uma aliviada, porque agora eu vou começar a fazer esse traço de volta por cima, para deixar ele mais definidinho. Tá? Então eu baixo um pouco a opacidade aqui dele, para ele não ficar atrapalhando toda a minha visualização, né? Vou até renomear ele aqui para esboço também. E vou criar uma nova layer de contorno. E agora sim a gente pode trabalhar com experimentação de traço. Tá, vou jogar uma opacidade lá de 100%, por exemplo, e um flow também, para a gente ter um contorno bem limpo. E, por exemplo, vou usar só o brush normal, tá, agora. O brush básico do Photoshop, que ele vai permitir a gente fazer um contorno bem... Opa, vou desligar também o controle de opacidade na pressão da tablet, tá? Porque se eu tiver com ele ligado, eu tenho o costume de aliviar, eu não aperto muito minha caneta contra a tablet. Então, se eu começar a fazer o traço aqui, eu não vou ter ele muito duro, muito limpo por causa disso. Tá? Então, vou desligar aqui o controle de opacidade, vou dar uns Ctrl+S. Tá? E estou só com o brush normalzão lá. Tá? Então, eu quero só o controle de pressão. Né? Aqui. Detalhe, às vezes pode estar desligado o controle de pressão no brush. Tá? Daí vocês vão tentar fazer um traço mais fino e depois engrossar ele, vocês não vão conseguir. É só vocês abrirem de volta a configuração do brush lá na pastinha. Vem aqui em Shape Dynamics, tá? Que é a segunda tab ali. E aqui do lado tem no Size Jitter, que é basicamente o controle do tamanho ali no Minimum Diameter aqui. Ele tem essa aba de Control aqui. Tá? Às vezes ele vai estar em Off. Ou ele pode estar com um íconezinho de exclamação, uma plaquinha de exclamação. Quando ele está com uma plaquinha de exclamação é porque ele não detectou o driver da tua tablet. Tá? Daí você tem que ver se está instalado direitinho ou dar uma reiniciada no computador, que às vezes ele dá pau na hora de carregar mesmo. Tá? Então é só ligar o Pen Pressure aqui. Tá? Que daí ele vai, vocês até vão ver no próprio ícone aqui embaixo que ele vai mudar. Ó. Com ele em off ele fica com as bordas do mesmo tamanho. Com o Pen Pressure ligado, ele diminui lá. Tá? Então, sempre é bom checar lá para ver se vocês conseguem, se tá do jeito que vocês precisam. E aí agora a gente pode
fazer esse contorno mais... Tá travando o drive da Talent. Agora tá dando. Será que. É. Mas por que, né? Porque agora tá vindo bem. Então aí assim, ó, o ideal é a gente, que aqui não tá rolando porque ele tá travando o driver, mas o bom de a gente fazer traço é tentar fazer os traços sem muita, sem parar ele no meio do caminho, tá? Tipo, eu vou fazer essa parte de cima aqui do cabelo dele, tenta fazer um traço direto, assim, tá? Porque isso daí fica mais legal do que você ter que passar várias vezes, daí de repente vai ficar uma espessura diferente, você vai ter que ficar corrigindo e tal, né? E isso em caso de trabalhos que você quer contorno mesmo. Então, aqui dentro, por exemplo, ele pode ser um pouco mais fino, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Mas se acontecer, é só você pegar a borrachinha lá também, diminuir ela. A borracha também é um detalhe, ó. Quando a gente usa a borracha do Photoshop, ela geralmente vai ter uma opacidade e vai ter as bordas esmaecidas, né? Se eu passar o brush aqui, ó, ele vai fazer um featherzinho, vai ficar meio, né, borrado, entre aspas. E aqui eu quero um traço duro. Se eu for usar borracha, eu não posso ter ele assim, porque senão ele vai ficar com essa tom de cinza. Então é só mudar aqui, porque o ícone da borrachinha lá, de seleção, ele está com essa que tem feather. Então é só selecionar o igual do brush lá, para ir corrigindo aqui. Daí ele não vai ficar o... Acho que é porque tá muito zoom, sabia? É o zoom que faz travar. Será que não? Não sei. Tá, então, enfim, né, vocês podem ir combinando a borracha com o brush para ir corrigindo esses traços. E ó, um detalhe legal do Photoshop, se vocês apertarem a letra R, vocês podem rotacionar o teu papel. Tá? E isso não vai mudar a orientação dele, é só tipo uma rotação momentânea, porque quando a gente está trabalhando no papel, geralmente a gente vira o papel para fazer um traço num ângulo diferente, que fica mais fácil de fazer na diagonal, né? Então no Photoshop a gente tem essa opção. E a barra de espaço é para vocês movimentarem aqui a tela, certo? Então, por exemplo, aqui às vezes a gente pode querer definir um pouco mais aqui nesse ângulo, vai diminuindo o brush, aumentando ele. Tá, e vai detalhando ali como vocês quiserem. Às vezes é legal deixar o contorno de fora um pouco mais espesso que o de dentro. E daí é tudo questão de estilo, né? E variar a espessura do contorno também fica legal. Isso dá para fazer direto na pressão dela aqui, de você pressionar mais ou não, se o driver estiver funcionando direitinho. Ou você vai só realmente passando mais de uma vez, como se a gente estivesse trabalhando com uma caneta nanquim. Na caneta nanquim a gente não tem a variação de espessura. Nessas que a gente compra normalmente a gente tem que fazer essa espessura na mão, né? A não ser que vocês estejam trabalhando com um pincel, com aquelas canetas brush mesmo. Tá, então sempre vou rotacionando bastante aqui na tela para achar um ângulo legal. Isso tá difícil. Quer parar? E daí desinstalar? Mas não vai perder muito tempo, né? Vou tentar aqui. É que quando eu tava com isso aqui ligado, tava funcionando melhor. Bom, né? Mas daí não vai chegar no resultado legal. Se quiser, para o tiro daí, não vai ser ruim pra ti. Vamos tentar aqui. Tá, eu vou tentar então fazer rapidão aqui esse contorno, só pra gente já poder partir para uma outra parte, nem que eu faça só um pedaço dele. Ignorem o traço bizonho, porque o driver não está funcionando direito. Tá?
Vou fazer só a parte de cima dele pra gente poder partir já pra... Nossa, ficou bizarro assim. No fim deu conflito mesmo. Eu acho que é bem provável que algum dos computadores aí esteja dando esse mesmo problema aqui, tá? Porque eu lembro que o meu computador aqui também estava dando isso. Tem que pedir pro Nia dar uma arrumada. Fica meio tremido, né? Ele para de funcionar no meio do caminho. Pegar, né? Mas tudo bem, vou deixar ele. Vou usar o erro da tablet como a favor de trás. E ó, isso aqui também é uma coisa, às vezes a gente não precisa fazer todo o contorno. Dependendo do estilo do desenho, a gente pode deixar ele meio solto. Tá? Não vou deixar necessariamente fechado o contorno aqui desse... E isso daqui já é um estilo que vocês podem explorar. Né? Vocês podem fazer um com contorno inteiro, fechado. O que acontece? A gente vai pintar ele... existem várias formas. Eu, no caso, vou pintar numa outra layer por baixo. Então não vou usar baldinho para pintar ele. Então não preciso ter necessariamente o traço inteiro contornadinho, perfeitinho, etc. Eu posso deixar ele meio estilizado, meio inacabado, que também funciona. Tá, então vocês podem explorar esse tipo de coisa também quando vocês estiverem fazendo de vocês aí. Agora está saindo melhor. Porque até o próprio traço, às vezes, ele pode virar meio que uma textura. Né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo só o contorno. Mas eu poderia vir e jogar umas achuras aqui de sombra em alguns pontos, até para conseguir já dar um pouco de volume, separar uma coisa da outra um pouco melhor. Então, terminar aqui essa perninha. E beleza, né? Fechou, tem um contorninho interessante ali. Já que eu comecei a jogar umas achuras aqui, vou jogar algumas mais só para já usar um pouco de sombreamento nas achuras. E agora não preciso mais do meu esboço, né? Eu posso apagar ele ou só desligar a visibilidade dele para ele não ficar atrapalhando na hora de pintar. É só clicar no olhinho ali na nossa layer que ele vai esconder. Tá? Mas ele fica lá eternamente. Referência também até posso deixar ela aqui, porque eu posso usar para ver questão de luz e sombra, etc. E agora, para fazer uma pintura, Command N, Ctrl N lá no Photoshop, só para criar uma nova layer. Vou nomear ela aqui, por exemplo, preenchimento. E ele cria por cima.
Tá ali, então eu tenho que posicionar ela de volta porque eu quero que o contorno fique por cima. Então eu só vou clicar e arrastar ela. Opa, desculpa, se você querer. Clica e arrasta lá para baixo do contorno. E agora eu posso vir aqui, selecionar umas cores e tal, para começar a fazer a pintura. E daí na pintura que é legal de a gente explorar a opacidade, o flow dela, porque a gente vai conseguir dar mais sensação de volume, etc. A gente também pode usar ele em 100%, na verdade, dependendo do brush que vocês forem escolher, porque tem alguns brushes com umas texturas legais ali. Então, não sei, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Tá? Isso daqui, é uma escolha de cada um de vocês, que é isso que eu quero que agora vocês experimentem, tá? Vejam qual é o resultado que isso dá. E aí também não precisa necessariamente ficar fiel ao contorno. Às vezes vocês podem experimentar deixar ele vazar um pouco. Por exemplo, faz uns splashes saindo lá para trás, com umas texturas, assim. Porque também vai variar de estilo. E tem brush que ele vai usar as duas cores, tá? A gente tem a cor de fundo, aqui quando a gente seleciona as cores aqui do lado, eu tenho o amarelo e o preto selecionado. Esse brush, pelo jeito, ele usa as duas cores e faz uma mistura, ó. Estão vendo? Ele está misturando o meu amarelo com o vermelho e ele joga uma textura diferente lá. Então, por exemplo, cara, não sei. Ele não tem nome, eu seleciono ele pela imagem, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ir explorando mesmo e testando. Daí, quando você vai com o tempo descobrindo o que você gosta, né? Quais brushes que você acha interessante. E vai jogando por baixo lá. E aí, a luz e sombra é a mesma coisa que você desenhar no papel, com lápis de cor. Isso eu já sei que vocês sabem fazer. Então, selecionei um amarelinho aqui para fazer o casaco dele, quero fazer o sombreamento, por exemplo, essa parte aqui é a parte de dentro da jaqueta dele. Então, ela não teria a mesma colorização do que essa parte de fora. Então, eu tenho aqui essa cor, tá, que está selecionada, é só eu pegar aqui e selecionar uma cor um pouco mais escura e jogar lá. Tá, e que ele já vai dar essa sensação de volume. Ficou muito pouco, muito sutil. Vai lá, escolhe um pouco mais escuro ainda, ou muda um pouco a cor, sei lá, joga um pouco mais esverdeado, talvez. Tá? Daí vocês vão trabalhando isso. E aqui, ó, eu tô sem o controle de pressão na minha tablet, tá normal. 100% ali de opacidade, etc. Aí vocês quiserem explorar mais ainda, é só ligar isso, porque daí eu vou conseguir fazer umas variações mais sutis, né? Se eu ligar a minha opacidade, ou jogar até ali uns 50%. Tá, daí agora vamos jogar uma outra. E assim, eu estou fazendo a luz e sombra tudo na mesma layer. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma layer de preenchimento, de fazer uma base ali só. Então, pode jogar aqui e colocar só uma cor na perna dele, por exemplo, esse azulzinho aqui. Tá? E aí, o que é legal do Photoshop? Tá? Se a gente quiser testar alguma coisa de sombra diferente, sem eu estragar o meu preenchimento lá, eu posso criar uma nova layer, tá? Command Shift N, de volta, por cima do preenchimento, mas por baixo do contorno, tá? Porque eu só vou usar ela de sombra. Eu até vou nomear aqui, ó, sombra. E com a mesma cor, tá, que eu estou selecionado aqui, o mesmo azul que eu pintei a calça, eu só vou pegar na layer do meu Photoshop, na minha layer de sombra, e aqui onde está escrito normal, ele vai abrir todos esses blend modes que a gente tem. Então, essa primeira tab aqui, que tem essas separado, tem Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn. Geralmente, esses 5 primeiros são modos de transferência de cor que vão escurecer ou multiplicar, etc., com a cor de baixo. Então, o Multiply, ele vai pegar tudo que é escuro e vai deixar mais escuro a layer de baixo, só que somando a cor dela. Então, eu estou com o mesmo azul lá, e se eu começar a pintar por cima aqui, ó, ele vai escurecer tudo lá, naturalmente, tá? Então, eu posso experimentar sombra usando esse Blend Mode.
Tá? Não são todas as cores que ficam interessantes de usar o Multiply. Mas, por exemplo, eu estou usando o azul. Azul é uma cor fria e geralmente é uma cor de sombra. Eu posso até testar o azul por cima da jaqueta para ver como é que fica. Para fazer a sombra dela. Né? Eu não preciso necessariamente escolher uma cor, um amarelinho para fazer a sombra da jaqueta. Eu posso usar o próprio azul mesmo. Né? Porque ele pode dar um resultado interessante também. Né? E a mesma coisa eu posso fazer para luz. Né? Então, só que daí, ó, eu vou criar uma nova layer de novo, vou colocar aqui luz, e em vez de colocar multiply, eu posso colocar, por exemplo, um screen. Depois do multiply, todos esses primeiros aqui, eles escurecem. Aí depois desse, lighten, screen, dodge, etc., ele geralmente vai clarear. Screen é um legal para fazer luz, né? E dependendo da cor também que você selecionar. Então, eu vou pegar um amarelinho aqui. E ó, ele vai abrindo uma iluminação legal lá por cima do meu traço, né, do meu preenchimento. Eu até posso jogar aqui um pouco e tal. E aí, opa, vou voltar aqui no preenchimento, faço lá o... Nossa, tá duro mesmo esse tablet. Mas já tá acabando. Tá? Pode ser uma coisa bem soltona assim. Tá? Isso daqui é um estilo de desenho. Tá? Fez esse, depois pega e faz um outro tipo de contorno. Usa um outro brush para fazer o contorno. Né? Desenha ele de volta com outro brush. Ou tenta fazer ele sem contorno nenhum. Pega esse mesmo desenho. Pode criar uma nova layer depois que você terminar o primeiro. Joga ela lá por cima. E pega algum outro brushzinho mais... Sei lá, experimenta mesmo. Tá? Pega uns outros. Por exemplo, esse brush aqui ele é meio quadrado. Tá vendo? Se eu faço um contorno aqui, pode dar um resultado interessante. Então, vou jogar por cima aqui. Vou fazer uma outra ilustração, um outro estilo. Vou tentar fazer ele mais geométrico aqui, mais estilizado, sem contorno. Né? Então, uma coisa mais solta. Posso ir pintando direto aqui por cima. Aí, escurecer isso daqui um pouco para fazer o outro lado lá. Porque às vezes a gente não precisa necessariamente deixar ele muito definidinho, né? O traço... Pode ser como vocês quiserem. Pode ser bem solto. Isso daqui, né, já gera... Ele está fazendo uma mais chapada. Né? A gente vai ter uma coisa de luz e sombra, mas sem aquele volume real. Só estou separando as coisas aqui. Então, vou criar uma layer por baixo dessa, para eu não... Porque eu quero fazer a perna de trás lá, separada. Só para não ter que me preocupar demais. Tá, então, ó, já joguei ali. E agora se eu desligar as outras, né, a gente já tem tipo uma silhuetazinha aqui. Só assim já funciona, né? Ó, sem contorno nenhum. Já é um estilinho diferente. É só um brush que eu peguei. E aí, sei lá, vou fazer só o óculos dele aqui. Um cabelinho, pá. Né, mais estilizadinho, não precisa talvez desenhar, né, a parte do corpo, já que é uma coisa para moda, às vezes nem precisa de corpo para quê? Eu quero mostrar a roupa, né, então brinca um pouco com essas texturas, ó, um resultadozinho bem legal que dá para fazer bem rápido, né? Entenderam? É basicamente isso, tá? Explorar esses brushes, explorar as layers, essas camadas de luz e sombra, multiply, screen. Vocês podem experimentar as outras também, tá? Eu só dei 2 opções, mas é só vocês irem lá e mudar e ver qual resultado que isso dá. Beleza?